tema de hoje, passado ou atual, né? O que que se trata aí, o MAS, mas antes de falar aqui um pouquinho de mim, tenho aqui um pouquinho de história. Comecei muito na área de turismo, na parte de atendimento, aí consegui galgar para algumas cadeiras em algumas empresas legais aqui, que a gente pode ver, Hilton. Depois eu realmente desconectei do mundo de turismo e fui voltar para a parte de finanças, e passei pela Teletex, SU, Claro, TIM, e aí saí da indústria de telecom, mudei para o varejo, fui lá conhecer as Casas Bahia, que era um outro negócio, um outro planeta, né? Entre outras empresas que vocês podem ver. Atualmente estou aqui na Acreditas. Tive a oportunidade nessa jornada toda de conhecer outros países e assim a trabalho. Tenho minha formação aqui voltada à parte de engenharia de produção mecânica, tenho a formação também em marketing. E nos últimos anos aqui, voltado principalmente à parte de cobrança, né? Minha última experiência com crédito puramente dita foi dentro das Casas Bahia, e nos últimos 6 aí que vocês podem ver, foi muito dedicado à parte de cobrança e trazer soluções e ferramentas para a gente trazer recuperação de recebíveis, né? Muito voltado aqui principalmente ao cliente B2C, né? E ao cliente PJ, PF, perdão. Enfim, pode passar, Gabriel, fica à vontade. Então, vamos lá, dá aquela introdução básica do que se trata. Eu acho que muita gente aqui não é novidade, o que que é, e talvez seja um tema bem interessante no aspecto geral, né? O EMAES é uma ferramenta, é um departamento, eu posso chamar assim, que traz assim uma funcionalidade importante para a gente, geração de relatórios para uma tomada de decisão. Importante, baseado em cima disso, gerar um planejamento, uma organização e coordenar atividades para a recuperação ou ação de cobrança, no caso aqui que a gente está tratando. Baseado nisso, gerar as estratégias e executar os planejamentos, fazer cálculos e previsões, né? E, além de tudo, fazer as avaliações, o famoso quase um caminho de PDCA, né? Então, a gente faz tanto a parte do planejamento, o desenvolvimento, a aplicação, as medições, entender o que aprendeu com isso e voltar no ciclo de aplicação, né? Isso pode incluir, então, desde os bancos de dados, né? Hoje a gente fala de muito Lake, muita coisa que está na nuvem, até plataformas que são base para a gente nos apoiar nesse processo todo, além de ter pessoas dedicadas aí à parte de gestão de dados, principalmente, né? O grande desafio é um pouco do que a gente falou, né, Gabriel, um pouco antes, que a gente conversava, era como é que eu trato para essa área um recurso que seja técnico, né? E que consiga também agregar valor na parte de negócio, né? Então, muitas vezes você tem o extremismo dos dois, e ter o cara no meio termo ali para poder agregar valor para a companhia também é o grande desafio de achar e também desenvolver. Eu acho que é o principal desafio, acho que de todo mundo também. Então, com isso, a gente consegue, obviamente, capturar os dados, processá-los, armazená-los, mas com um fim aqui muito voltado a resultado, né? Não adianta a gente ter uma baita estrutura, uma Ferrari, se a gente não tem um piloto à altura de sentar numa Ferrari, ou mesmo colocar um piloto de Ferrari numa condição onde ele não tem um ferramental para poder desenvolver. Então, tem que ter o conjunto dos dois para a gente poder aplicar. E aí, com isso, eu trouxe alguns pontos, acho que dois cenários básicos aqui de case, do que a gente tinha, que eu já tinha visto em algum momento. Obviamente que muita coisa a gente consegue já capturar com a aplicação de novas ferramentas. A gente tem inteligência artificial ajudando muita coisa, muita empresa já em outros cenários. Mas aqui só para dar um desenho básico de coisas que a gente já conseguiu em algum momento aplicar, e talvez não faça muita novidade para muitos, mas acho que é sempre bom compartilhar. O primeiro case aqui, a gente traz um cenário onde o first row ali estava em 17%. A gente tinha uma aplicação de uma negativação em 7 dias, ou seja, imagina, eu estou negativando a base super curta, em menos de uma semana, e mesmo assim meu indicador
bem alto perto do negócio, né? A gente está falando especificamente aqui de um segmento de PF, ticket médio aqui era algo em torno de R$ 400. Então, realmente, são situações que, poxa, eu tenho um diagnóstico que possa estar trazendo por parte de crédito? Tem. Mas o que que eu também posso ter em relação à parte de cobrança? O que que eu posso agregar, né? Então, o que que a gente teve já de início no cenário? A gente não tinha ação de preventivo. Então, coisas básicas que a gente costuma dizer, além de comunicação digital. Então, por mais que o cliente tivesse a obrigação de fazer a regularização, acho que a comunicação é importante e a ação disso de forma preventiva muito mais, né? Então, o desafio, obviamente, era a gente conseguir fazer uma redução significativa já na primeira rolagem e fazer o maior esforço possível para antecipar o recebimento até o vencimento, porque quanto mais tempo passa, né, a gente sabe que fica mais duro a gente fazer uma recuperação, né? Plano para execução. Então, a gente foi lá para cima, trouxe uma ideia de fazer um plano AB, implementar uma régua preventiva, e essa implementação de régua passou por um período basicamente de 3 meses aqui de testes, testando vários momentos de aplicação dela. Ah, funciona fazer um preventivo 15 dias, 30 dias, 20 dias, 10 dias, 5 dias, 3 dias. Qual que era essa mágica? Onde faria sentido fazer essa aplicação? Então, para o cenário que a gente tinha, para o público que a gente testou, a gente realmente definiu uma régua na época de 3 incentivos, né, para trazer esse cliente para dentro do negócio em diferentes momentos para execução. Obviamente que tudo isso você precisa fazer um monitoramento. Então, fiz um primeiro lab, um primeiro AB. É necessário a gente sempre estar monitorando como é que isso performa, né? Então, como é que eu vejo isso? Basicamente, lá a gente acompanhava em tempo real, todo dia, como é que era o recebimento do que tinha para vencer e a aplicação disso. Além de que o que faltava? Meios de pagamento. Então, a gente faz uma implantação de Pix, que acho que ajuda muitíssimo quem não tem, e eu vejo bastante players aí que ainda estão na zona de conforto, pensando no boleto apenas. Então, a aplicação de Pix foi super importante, não só para ser um meio de captação, mas também de redução de custo. Enquanto você paga ali algo em torno de R$ 1 no boleto pago, ou no Pix você paga algo menos de 10 centavos, isso traz uma baita economia também dependendo do tamanho da carteira. Além de fazer um uso um pouco mais agressivo em ferramentas de alta penetração. Nesse caso, era o WhatsApp. A gente tinha testado diferentes soluções. Então, quais são as soluções que a gente tem hoje, basicamente, disponíveis, né? A gente pensa no SMS, pensa no e-mail, no RCS, que é recente, e ele é muito direcionado ao ambiente Android, e a gente tentando evitar custo e deixando quase o coringa na mão ali para a gente fazer uma força-tarefa ali voltada para a parte do WhatsApp. Então, qual era o ponto? A gente tentar meios para tentar equilibrar e impulsionar o resultado. Então, ele servia tanto no modelo de preventivo, quanto após o vencimento eu continuar calibrando a curva para garantir a primeira faixa de rolagem. E assim, em 3 meses a gente sai de um 17 para 13, isso sem fazer grandes ações, tá? A gente não está falando de ações aqui com voz, com pessoas. Aqui é exclusivamente comunicação e canal. Não, aqui é realmente apartado. E é uma das coisas que a gente costuma dizer, né? Poxa, se eu parar a cobrança hoje, o quanto ela me pesa? O quanto ela me traz? E então aqui você consegue realmente apartar um cenário e deixar isso bem claro, e trazer valor, né? Eu acho que é o principal ponto e o quanto você consegue reduzir de lançamento a prejuízo depois com a curva de propensão em 6 meses. Então, a gente pensa aqui em 4 PPs, já em 3 meses. A régua foi o que eu comentei, a gente tinha 3 ações de preventivo durante o mês, então a gente ficava monitorando os vencimentos. Então, antes do vencimento, a gente aplicava 3 preventivos em datas diferentes, de forma gradativa, a questão do
uso da ferramenta, então a gente começava de algo brando, com um e-mail para não ser muito massificado, passava isso depois para um SMS e, por último, fazia um push mais pesado no vencimento ou após o vencimento, se houvesse um descolamento da previsão de recebimento. Então, com isso, a gente consegue movimentar o recebimento. A gente praticava até o vencimento algo em torno de 60% do recebimento estava sendo ali até a data. A gente passa para 73%, ganha 13% na questão do recebimento até a data, e a gente muda com isso a negativação, né? Então a gente deixa de fazer uma ação agressiva, é, que a gente acaba criando atrito com o cliente e gerando isso uma flexibilidade para o negócio, né? Então você reduz a questão do custo de negativação. Hoje, na sua maioria, também não é grande, o peso do valor já foi bem revisto. Acho que está praticando algo em torno entre 1 e 1,50 por negativação. Mas é um dinheiro que, por exemplo, caberia no mínimo aí 3 ou 4 WhatsApp, que te traria um resultado melhor, de uma forma muito mais fluida e de um relacionamento melhor com o cliente, né? Então, esse aqui é um primeiro caso que eu trouxe. Eu acho que para compartilhar com vocês, trazer uma ideia de o que a gente conseguiu implementar lá de interessante, é, e aí trazer ideias para vocês aqui do que a gente pode evoluir, eu acho que de relacionamento. Óbvio que, de novo, aqui a gente está falando de algo que ainda é simplista. A gente poderia implementar coisas diferentes, como um agente digital, entrar com uma jornada de autosserviço. A gente não está falando disso aqui ainda. Então, talvez esses ganhos que foram obtidos nesse momento caberia até uma revisão. Mas só do processo natural, de a gente entender quais são as debilidades do negócio e tentar impulsionar a comunicação, os testes e trazer o real valor das coisas que a gente executa, né? Poxa, se eu não tivesse feito isso, eu continuaria lá com os 17%, deixando 4% rolando da primeira para a segunda, que a gente sabe que é bem difícil conforme vai rolando os clientes por faixa de atraso. Tranquilo aí, gente, beleza? Vamos passar para um segundo aqui. O segundo cenário aqui que eu trouxe foi um cenário onde estava ocorrendo um alto lançamento a prejuízo, baixa eficiência acima de 120 dias, o CADOC fechado pelo fornecedor, ou seja, a gente não tinha uma visão clara de como é que estava sendo calculado todos os lançamentos. Então, a gente tinha como desafio buscar uma redução do lançamento a prejuízo, em torno de 15%, que é relativamente pesado, pensando já no lançamento no final da esteira. Então, a gente tinha que pensar o que eu posso fazer para reduzir desde o começo, revisar ofertas e produtos de cobrança, o que vem a ser isso, não só a parte de desconto, mas também o que eu poderia oferecer de diferente para o cliente. Caberia fazer um parcelamento de parcela? Caberia fazer um renegue com parcelamento? Eu poderia rolar a primeira, ou seja, eu dou uma carência dele de 30 dias para dar um fôlego. Então, tem uma série de coisas aqui que a gente acabou revisitando para trazer um cenário mais agressivo no momento de negociação, né? E óbvio, né? Tudo pensando no como eu posso oferecer isso para que cliente, né? Para a gente também não banalizar o negócio. E por fim, obviamente, revisar os dados do CADOC, fotos de carteira, né? E aí, o que a gente conseguiu identificar com isso? Na questão do CADOC, tinha cenários onde eu tinha uma marcação de, a gente chama de triple jump, porque o cara conseguia fazer 3 vezes o pulo, porque o modelo de negócio que estava implementado fazia com que eu negociasse um cara em 120 dias ou 90 dias, trazia ele para um dia e na hora que ele rompia o acordo, ele lançava ele lá para 180 dias. Então, uma das coisas foi realmente mudar o mecanismo de negócio, trazendo um produto, e aí, de novo, por isso que é importante entender um modelo de como está sendo construídos os indicadores, e aí revisitar com a implantação de um produto de reneg que funcionasse com o cliente congelando o atraso. Esse seria um, naquele momento foi implementado como se fosse um acordo informal, isso evitando que o cliente fizesse
esse jump gerando impacto direto na PDD, né? Isso a gente está falando especificamente, fica claro que a gente está falando aqui de cartão de crédito, né? Muitas vezes é a informação ou a forma que ele está bucado dentro do sistema legado não atende o que a gente precisa muitas vezes pensando no negócio, né? E aí, a implantação, obviamente, de novas tabelas de desconto, e aí novos produtos, como eu mencionei, cenários de sem entrada ou com taxa reduzida. Tem clientes que têm comportamentos, então a gente trabalhava já com uma ideia de propensão, então a gente fazia uma oferta para cliente que nunca tivesse atrasado. Poxa, tem uma propensão boa, tá bom de crédito ainda, vamos dar uma ajuda e tentar favorecer esse cliente. Óbvio, houve ruptura, não vai ter condições de manter a mesma oferta, e você acaba sendo mais restritivo na oferta. Coisa que pouca gente faz hoje, né? Muitas vezes a gente olha, a gente tem nosso tabelão de desconto, nosso tabelão de preço e a gente não pensa em como a gente consegue ser é, educativo para o cliente não ficar pedalando também a operação ou o negócio. Então, essa era uma das coisas que a gente também desenvolveu para trazer esse tipo de cenário. Eu te ajudar na hora que tu precisas, mas na hora que você pisar na bola também, eu ser um pouco punitivo, obviamente, sem deixar de abrir mão de trazer uma opção de negócio para o cliente, né? E por fim, a gente fez a revisão geral do CADOC, gerando essa questão do produto. Isso, obviamente, gerou um movimento bem importante para a companhia nos relatórios. É, com isso, 20% de melhoria no lançamento a prejuízo. Obviamente que aqui são números aproximados. É, então, a gente começou a fazer, além disso, ofertas de invasão de principal em carteira ativa. O que significa isso? É aquela análise que é preciso ser feita, né? Muitas vezes a concessão do crédito fica clara que houve uma abertura de um público ruim, não foi calibrado a taxa no momento de concessão, então tem que se tomar algumas atitudes para a gente conseguir capturar esse cliente de forma ainda viva, né? Então, talvez para muitos lugares é uma conversa bem amarga fazer uma invasão de principal, mas se você sabe que ele já abriu, já descolado, e tem uma propensão de lançar a perda, é preferível você realmente fazer uma atuação ainda em carteira ativa do que você deixar isso acontecer e descolar ainda mais o resultado, né? Então, foi uma das coisas que a gente conseguiu realmente mapear, é um pouco do que eu acho que muita gente faz, que é de propensão de pagamento, mas aqui é muito voltado a um ciclo de vínculo com crédito, né? Muitas vezes a gente acha que só ações de cobrança é suficiente, mas eu acho que entender como é que a gente consegue conectar crédito muitas vezes vai ajudar a gente a ter ofertas e cenários mais atrativos para compensar e ir para a aposta junto, né? Porque o crédito também faz parte da aposta. Tá apostando num público XYZ, vamos junto, mas também vai ter que me dar flexibilidade para atuar, e aqui a gente teve realmente uma movimentação bem importante. Por fim, em termos de EFIC, a gente teve um aumento de 5 PPs, que é bem pesado, e isso reduziu bastante os custos, né, operacionais, os custos de comunicação, além de trazer melhor resultado para a companhia. Cara, eu acho que eu não lembro. Ah, é boa. É isso, tinha mais uma página. Boa, Gabriel. Então, aqui as provocações, né? Bala de prata existe, né? Aquela sempre boa conversa que a gente fala em cobrança, né? Não existe, né? Eu acho que a gente tem coisas que funcionam em algum lugar, que não funcionam em outros. Obviamente que tudo tem que testar, né? O que você executou no outro que deu certo vai dar certo? Nem sempre. Mas eu acho que é importante sempre colocar na mesa, né? E praticar. O teste AB, o teste A, B, C, D, E, F, quantos forem necessários para a gente realmente avaliar. O remédio amargo, que é um pouco que eu comentei há pouco, né? Às vezes você tendo embasamento, fazendo testes, justificando, isso vai ajudar a ter subsídio para conversas duras e um remédio amargo que todo mundo tenha consciência. Então, eu acho que sim, necessário, mas eu deixo aí a provocação de vocês, depois para vocês entenderem se faz sentido ou não. E aí o famoso matar pomba com canhão é errado, eu acho que depende, né? Muitas vezes a gente não tem muita solução na mão e a gente acaba usando o canhão
Mas é um pouco do que eu comentei há pouco. A gente tendo uma análise da base, entendendo que a gente possa ser comunicativo e parceiro em ajudar o cliente financeiramente, dando minimamente um pouquinho de educação financeira e apoiando ele, óbvio, muito estudo, entender quem são esses caras que podem fazer propensão e a gente conseguir sair com outro lado com uma oferta muito mais dirigida, né? E a faz parte dos planos, eu acho que tem que ter. Eu acho que cada vez mais. Eu vejo operações grandes, utilizando pouco, experimentando pouco. Falei há pouco, inclusive, para o Gabriel isso. Tem muita gente que vê a solução do IA com alta complexidade e pouco agrega valor. E eu acho que esse eu não vou dizer que vai existir só isso, não tem como. Né? A gente é um Brasil muito grande. A gente que lida com cobrança, a gente não fala de um mercado nichado de São Paulo, a gente lida com o Brasil todo e em muitos lugares não vai funcionar, mas a gente tem que ter consciência de que a gente precisa evoluir, porque cada vez mais são mais custos, a gente se sente pressionado por imposto, tem pressão por um legado jurídico, um risco financeiro, então tudo faz parte de a gente fazer o famoso mais com menos, e o IA está para nos apoiar, trazer soluções. Eu acho que não só na parte operativa, mas tanto na parte de planejamento, inclusive. A gente tem muita coisa ali que está intrínseca dentro das ferramentas, tem muito discador que já usa, é, inteligência artificial, um algoritmo. Então, tem coisas que já estão aí para nos dar um apoio. Eu acho que a gente tem que, sim, evoluir para fazer o diferente. E aí, quais são os pontos principais que eu acho que dá para destacar? É conhecer o cliente, conhecer a carteira, é estudar o que tem em cada um dos micronegócios que a gente está falando. Nem sempre a gente está falando de empresas que têm conhecimento toda a jornada, desde a concessão até a chegada na cobrança. Muitas vezes chega na cobrança, o cliente já está morto, estão esperando que a gente faça o trabalho de ressuscitamento e não tem como, né? É tudo uma jornada, a gente realmente tem que cativar o cara e entender toda a jornada. Como é que eu consigo deixar ele conectado com a gente? Então, eu não sei quantos de vocês trabalham em plataformas digitais onde o cliente já nasce digital, mas mantê-lo ativo no app, onde os devices hoje eles passam por uma repaginação de 2 anos, dificilmente para um público CD não tem condições de manter aplicativos instalados. Então, como é que a gente acha soluções de manter o recebimento? Como é que a gente faz para sair do outro lado? Porque ao final do ponto final ali, a gente tem que receber o dinheiro do cara. Então, como é que a gente mantém ele conectado? Será que impulsionar o app nativo funciona? Eu tenho que trazer soluções à parte? Poxa, a gente até então muitas empresas viveram só do Serasa Limpa Nome como solução digital. Eu acho que não é só isso. A gente tem que realmente fazer o diferente e estar mais próximo, né? E o famoso lá, documente sempre e comemore as conquistas, né? Porque muitas vezes a gente fica na loucura, fazendo um monte de ação durante todo o mês. Chega o fim do mês, é aquela justificativa das coisas, mas ao mesmo tempo a gente teve um monte de coisa que conseguiu testar, provar, e nortear para os próximos passos. Então, sim, faz parte de todo o processo. E aí, muitas vezes, a gente deixa de fazer a última parte, de comemorar, sim, com o time, com a empresa, com todos o que a gente consegue agregar de valor aí.